bons espíritos, para que possamos refletir sobre esse tema tão importante na nossa vida, que é Jesus, modelo e guia da humanidade. No livro A Gênese, capítulo 14, Allan Kardec, estudando sobre os milagres do Evangelho, faz uma assertiva, falando que Jesus é um homem de extraordinária grandeza, porque os seus milagres, estando nas leis da natureza, muito mais do que eles, era a sua extraordinária moralidade e capacidade de amor para com as criaturas. Asseveram os bons espíritos em A Gênese que Jesus era o médium de Deus, com as suas potencialidades anímicas muito bem desenvolvidas e sendo ele o mestre dos fenômenos e muito mais da mensagem de amor. As anotações sobre ele estão reduzidas nos historiadores do Evangelho e nas tradições orais. Ele nada escreveu, mas deixou o seu legado de Evangelho para todos nós. O Evangelho é, na verdade, esse convite à nossa transformação moral, para que possamos, meus amigos, ressignificar a nossa existência, dando-lhe um valor diferenciado, melhorando-nos a cada momento. Jesus raramente era visto com sorriso, mas diversas vezes era surpreendido em lágrimas, chorando de compaixão pela criatura humana, devido às suas paixões inferiores. Ernesto Renan, um dos homens da Academia de Letras francesa, asseverou que Jesus era o homem mais extraordinário da história da humanidade. As personalidades importantes marcaram a história, nela estiveram presentes. No entanto, Jesus dividiu a história da humanidade desde o seu nascimento até a sua partida para a vida espiritual. Ele conviveu com a humanidade e expressou, através de figuras simples, a sua mensagem, demonstrando a figura de homens pescadores, de famílias simples, para anunciar as grandezas do reino de Deus. E continua até os nossos dias, impregnando vidas, anunciando a boa nova e convidando os homens para segui-lo. Jesus é o homem mais importante, segundo os bons espíritos, por ser o governador do planeta, na linguagem do Espírito Emmanuel. Certa feita, estava o senador num local natural, onde, no silêncio daquela paisagem, ele, na sua condição de homem político, sentiu a paisagem em torno diferenciada. Procurou então observar: que coisa estranha é essa que eu sinto? Que bem-estar desconhecido é este? Era uma paz inconfundível. De repente, ouviu pegadas e, de repente, chegando até ele, disse: senador. Ele levantou-se e narra que, cruzando os seus com os olhos de Jesus, inconfundivelmente, aquela beleza rara e pureza inconfundíveis. E ele pergunta: senador, por que me persegues? Públio Lentulus, ainda preso às tradições políticas da época, não tinha como compreender a simplicidade, a mensagem e o objetivo daquele homem nazareno que desejaria o bem e o progresso da humanidade. E depois de um longo diálogo, ele então, Jesus, pede a Públio Lentulus que o acompanhe.
segue-lhe. E então ele olha para trás, como que recordando das suas tradições políticas, das suas conveniências partidárias e sociais, e então não o segue naquele momento. Recordamos que todos nós temos constantemente o convite de Jesus na nossa vida para segui-lo, que se apresenta de diversas formas, seja em forma de dificuldades, como testemunhos para que exercitemos as nossas virtudes, seja através da oportunidade de fazer o bem a alguma pessoa que bate à nossa porta. Jesus, ao invés de desaparecer com os anos, cada vez tem se feito mais presente e atual nas suas mensagens de amor. O seu legado é o do amor verdadeiro, que faz com que a criatura humana dê uma nova significação à sua vida. Profundo conhecedor da psique humana, ele tinha a capacidade de penetrar na alma e de conhecer em cada um de nós as dores mais profundas. Lembramos, meus amigos, que nos dias em que vivemos não são diferentes dos dias de Jesus, senão das aparências de mundo, das condições sociais, tecnológicas, da cultura, mas a criatura humana é a mesma que padece dos sofrimentos como de antes. A mensagem de Jesus, como sendo a boa nova, vem para que o homem repense as suas atitudes e, através da autorreflexão, identifique aquilo que necessita melhorar-se para que possa dar um salto maior. Os Espíritos bons nos asseveram que o ser humano, diante dos problemas que enfrenta, tem determinada postura de querer liberar-se do sofrimento. E quando sofre muito, é possível que este ser humano entre na rotina, as mesmas coisas, os mesmos acontecimentos, as mesmas dificuldades. Então a pessoa, naquele ciclo de rotina, começa a esmorecer na sua existência. E então, por falta de uma renovação, entra naquilo que chamamos de cansaço da existência. É o vazio existencial, em que a pessoa busca uma alternativa para liberar-se. E então gostaria de ser diferente. E muitas vezes passam-se meses, anos, sem que a criatura liberte-se daquela fase de dificuldades. Quando muitas vezes também é preciso que a pessoa pare, como diz Buda, que o homem quando para, ele se ilumina. Que ele pare, reflita e veja que por trás de cada acontecimento existe uma lição moral para que nos tornemos melhores. Da rotina, então, a criatura humana, à semelhança de um animal enjaulado, deseja libertar-se e, por não conseguir, entra no processo da ansiedade, que é uma palavra tão contemporânea, tão presente em nossos dias. A ansiedade leva o indivíduo a estar sentado assistindo uma palestra, que não é o nosso caso, mas a mente está em casa, na conta que deixou para pagar amanhã, na esposa que deixou em casa, porque o ansioso, ele vive com a sua mente qual macaco que salta de galho em galho. Então está sentado assistindo um trabalho, de repente ele se lembra: eu deixei o cuscuz no fogo e está lá ainda, eu tenho que ir para casa para poder desligar o fogão. E aí quando chega em casa neurótico e desesperado, o fogão está apagado porque alguém desligou, ou ele mesmo não se lembra. Ele está no trabalho e se lembra da noite, ainda são as 7 horas da manhã, início de expediente. Meu Deus, de noite o que vai me acontecer? Isso nos faz lembrar que certa feita uma mulher chegou e disse para o Divaldo Franco: seu Divaldo, eu vim aqui pedir ajuda porque eu vou passar mal. Ela ainda ia passar mal e não estava passando mal. Então, é a ansiedade
que estabelece mecanismos de conflito e faz com que a pessoa viva numa situação de instabilidade, porque tudo o que faz acha pouco e deseja fazer muito mais, mas numa velocidade tão grande. E na época em que vivemos, nunca foi tão concorrente a vida social. Eu me recordo de uma amiga que ela ia fazer o vestibular da UFES, e ela, diante da multidão que viu nos portões que abriu, ela, 3 dias depois, me disse: mas nunca eu faço vestibular. Eu disse: então é porque passou, graças a Deus, não precisa mais. Ela disse: não, é porque quando abriram-se as porteiras, aí eu já deduzi, eu vi entrar tanto boi misturado com gente, que eu me senti tão pequena, disse ela, que me senti insuficiente e mais nunca eu fui fazer, devido à avalanche de pessoas. Mas é o complexo da inferioridade, em que a pessoa se sente diminuída diante do desafio, diante de algo a enfrentar, daquilo que está por vir. Aí a pessoa fica ansiosa, deseja que passe logo 10 anos, para que eu gostaria que acabasse logo essa palestra, para eu ir para casa assistir a novela Roda de Fogo, né? Nem existe mais essa novela. Assistir a novela das 10, das 11, das 12, aí chega em casa, vai assistir a novela, quer tomar um banho, vai tomar um banho, quer que amanheça o dia, e vive, meus amigos, nessa instabilidade constante e do processo da ansiedade. Quando a criatura humana não se libera, aí entra o processo do medo. E o medo, dizem os especialistas, é a grande característica que faz com que a alma se enfraqueça diante da realidade. Porque o medroso, ele tem medo de tudo. Ele tranca suas portas, ele coloca grade, ele põe cadeado, cerca elétrica, vigilante, polícia estadual, federal, para protegê-lo. E não se lembra de que uma hora ele sai sem essas proteções. Porque a maior proteção que nós temos, e sabemos disso, é a proteção divina. E desse processo de medo, às vezes, no interrelacionamento, que vivemos com tantos desafios, temos medo de ajudar o outro. Ah, mas eu não vou ajudar, porque se ajudar, sempre se coloca o si. Se ajudar, vai ser ingrato comigo. Deus me livre. Ajudar as pessoas para me responderem com ingratidão, então há um quê de interesse naquilo que nós fazemos. Daí, no processo do medo, diz-nos os bons espíritos, é preciso que nos abriguemos na fé religiosa, coloquemos conteúdos de religiosidade em nossa vida. Os jovens, atualmente, muito tem se falado dos jovens que precisam de conteúdos morais, porque a juventude está perdida, como popularmente se diz. Mas lembramos do Espírito Amélia Rodrigues, que nos diz: eduquemos a criança e os jovens de hoje, para que não seja preciso punir os homens de amanhã, porque aquilo que fizermos da criança e do jovem, estaremos lançando sementes para essa nova era da humanidade que chega. Então, recordando-nos de Jesus, nós lembramos que essa figura inconfundível, adentrando nesta nova era que se estabelece para a humanidade, os seus ditos e feitos permanecem tão atuais quanto antes, porque Jesus é a grande luz renovadora para a nossa convivência. A partir do seu legado é que nós tivemos uma maior civilização, uma melhor ética nos contextos da sociedade, em que a humanidade passa a estabelecer melhor aquilo que chamamos de direitos humanos, porque Jesus é a verdadeira não violência, que não se confunde com covardia. Ele fala a respeito das agressões e das perseguições, que é necessário não reagir, mas defender-se, porque a defesa jamais
será confundida com a vingança. A vingança é o sentimento de retornar aquele mal que nós recebemos. Mas a defesa é muitas vezes silenciar ou agir de maneira positiva, demonstrando a nossa intenção naquilo que de melhor oferecemos para o problema ser resolvido. Porque quando muitas vezes a gente alimenta a situação da vingança, só aumenta o clima de pesar e de desentendimento. Recordamos que uma senhora procurou mais uma vez o Divaldo Franco e disse: seu Divaldo, eu gostaria que o senhor me ajudasse a evangelizar meu esposo, porque ele é tão cabeçudo que eu não sei mais o que eu faço. Então, o Divaldo lhe perguntou: o que a senhora faz quando está na convivência e quando está nas dificuldades? Eu leio o Evangelho, e quando ele entra pirraçando, provocando, eu leio o Evangelho mais alto. Quando ele continua na provocação, eu grito com o Evangelho para ver se entra no ouvido daquele homem, porque não é possível nem que eu tenha que rachar a cabeça dele, mas o Evangelho vai entrar. Então Divaldo lhe disse: quando a senhora passar a se tornar espírita, mas eu sou espírita verdadeiramente, mas quando a senhora adquirir aquilo que Joana de Ângeles chama de autodomínio, de serenidade, quando a senhora passar a adquirir serenidade, aí a senhora vai ter mais uma tranquilidade, vai ter mais uma convicção dos seus ideais, e ao invés de provocá-lo, a senhora vai usar do exemplo. Então, passado um tempo, aí ela lia o Evangelho, ele passava, ligava o som, ela gritava mais alto, e aí disputava com o aparelho de som da Sony de 2.000 watts, para poder ver quem ganhava mais. Até que na outra semana, ela já diminuía, e ele já não mais aumentava o som, mas passava com a vassoura, batia na parede, provocando o marido, a esposa, desculpe. E na outra semana ela continuava no Evangelho. Ele então, silencioso, apenas assistia, ouvia de longe, mas não ia presente. Até que um dia, ele ia observando durante os dias que ela estava melhor, mais serena, não brigava mais, e dizia de si para consigo: esta mulher está louca ou está melhor? E passados alguns dias, alguns meses, aí ela foi participando do Evangelho, e então começou a fazer um Evangelho na família e depois um Evangelho na comunidade. Então é a insistência da prática do bem e primeiramente a aquisição da serenidade, porque diz-nos os bons espíritos que quando adquirimos serenidade é quando a gente sabe o que a gente quer de fato na vida. A alma que está determinada dos seus valores morais e espirituais é a alma que não se desespera diante das dificuldades, porque sabe que tudo que acontece, mesmo as coisas tidas como desagradáveis, tem uma lição por detrás e tem um objetivo de nos tornar melhores. É como um soldado que no campo de batalha, nas dificuldades que enfrenta, em um momento vai se levantar a bandeira da paz e vai haver o alívio diante da caminhada e das lutas incansáveis. Então Jesus, sendo este homem extraordinário, diante da sua potencialidade, é o verdadeiro governador do planeta Terra, como diz o Espírito Emmanuel. E a nossa atualidade necessita urgentemente de Jesus, dos seus ensinamentos, não o Jesus na condição de crucificado, mas o Jesus livre, radioso, companheiro, presente em todo o nosso cotidiano, porque diz-nos um escritor inglês, num livro norte-americano, que se nós, em cada dificuldade que passamos, em cada problema que enfrentamos, nos perguntarmos como agiria Jesus se estivesse em meu lugar, certamente poderíamos, na nossa condição humana, nos afirmar: mas eu não sou Jesus. Mas se ele estivesse em meu lugar,
agiria da melhor forma possível. E a nossa melhor forma possível é aquilo que está ao nosso alcance, desde quando temos a melhor intenção diante do problema. Meus amigos, aqueles que estamos participando da atualidade, somos convidados pelas potencialidades superiores para chegar aos portais dessa nova era na condição de trabalhadores do bem. E lembremos-nos de que não é à toa que temos contato com essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, para que possamos servir, não com preconceito a outras doutrinas e religiões, mas abraçar os nossos outros irmãos de outras doutrinas, as diferenças sociais, as diferenças de raças, na condição de verdadeiros irmãos e de uma verdadeira família universal, porque a mesma criatura que sofre em Feira de Santana, sofre no Afeganistão, na África, na Rússia, em qualquer outra parte do planeta, porque somos criaturas humanas e estamos mergulhados no corpo físico para evoluir. E pela sabedoria divina, estamos insertos na nossa família para aprendermos a exercitar o amor. Mas eu tenho ódio quando eu estou dentro de casa, diz-nos algumas personalidades, em momentos de atendimento fraterno, que temos a oportunidade de participar. Eu tenho ódio de ficar em casa porque a minha família não me ajuda em nada. Aí nos lembramos de Carlos Bacelli, que diz que quando nós afirmamos que amamos a Jesus, a maior prova de amor que podemos dar a Ele é não desistir daquelas pessoas em que a gente faz e elas desfazem, daquela pessoa que a gente faz de tudo para ajudá-la e ela faz de tudo para atrapalhar a nossa jornada. É não abrirmos mão daquele companheiro que dificulta a nossa jornada, seja com palavras ou com feitos, com ações, mas desenvolvermos o sentimento de compaixão. Eu me recordo, diante de uma dificuldade de convivência, em que, orando, apareceu-nos um espírito amigo e eu estava com raiva da pessoa que tinha criado um problema muito sério. Eu disse: meu Deus, se eu não fosse espírita, eu deveria ser lampião para ter uma, como disse minha avó, uma lambedeira, que é uma faca de 2 metros de tamanho, para poder resolver o problema da humanidade, que seria limpar. Mas diante do problema de desafio de convivência, apareceu-me um espírito, no momento de um pensamento infantil, e ele disse: você está triste, mas lembre-se que ninguém machuca o outro quando está bem. E é verdade. Quando nós estamos em paz com nós mesmos, a gente não machuca o outro, a gente não persegue, a gente não ofende e não fala mal do outro, porque é uma característica da pessoa que está adoecida fazer o mal ao outro. Então é preciso que o sentimento de compaixão anime os nossos sentimentos, os nossos corações, para que possamos compreender que o outro que nos importuna em algum momento, seja na condição de familiar, na condição de colega de trabalho, na condição de pessoa mais distante, é a pessoa que está adoecida e necessita da nossa compreensão. Não é o coitadinho, porque no Espiritismo não existe nem sorte, nem coitados. Não existe sorte porque Deus não privilegia a ninguém. Deus ama a todos nós com a mesma condição de filhos importantes para o seu seio. E não existem coitados, porque se os existissem, Deus seria injusto. Coitado de mim que sofro. Aí entra no brocardo do pessimista. Como vai? Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou tão desagradável e cada dia pior. E eu me recordo de uma amiga que ela nunca estava bem. E eu dizia: dona fulana, a senhora já tem 2 anos em nossa casa e eu nunca a vejo bem. Ela disse: mas são os espíritos, esses não me dão descanso.
porque eu sou médium, como se fosse uma carga desagradável que o médium tem que carregar. Então eu sou médium, como você bem sabe. Eu falei, eu sei porque a senhora está me falando. Ah, mas eu sou médium, e eu vejo os espíritos, eles corroem o meu cérebro. Ele disse, então faça um tamponamento para que isso não corroa mais. Use uma capa de proteção para que a senhora fique bem. Mas eu não consigo, cada dia mais pior do que o outro. Então começamos a estudar a personalidade desta senhora. E eu disse, o ser humano é curioso, temos que estudar para aprender e nos melhorar. Então, ao longo de vários meses, nós a ajudávamos, conversávamos, ela participava da nossa casa, e toda semana que ela chegava estava pior do que a semana anterior. E eu dizia, dona fulana, como vai? A outra ou pior? Pior do que a semana passada. E quero que o Senhor me dê um passe que gaste toda a sua mediunidade, para ficar bem. Olha que ela não pedia, ela impunha. Veja só, né, fevereiro, ela impunha. Eu quero um passe. Eu disse, vamos lá. Dava um passe. Tinha dias que eu dava um passe que eu ficava fraco, parecendo que eu tinha anemia. E eu dizia, Nossa Senhora, me socorra. E aí depois, quando eu terminava o passe, na esperança de que ela estivesse bem, eu dizia, dona fulana, como vai? Ela abriu os olhos, melhorei um pouquinho só. Eu dizia, mãe de Jesus. Semana seguinte, ela estava pior do que a semana anterior. Aí eu comecei a entregar-me comigo mesmo, redundância, e disse, eu vou estudar dona fulana de tal. Então orei um desses dias em que a gente ora, implora tanto a Deus, como dizem alguns religiosos, a gente ajoelha no milho e implora a misericórdia divina. E nesses momentos de prece, de renovação, eu me recordei dela e disse, Senhor, abençoe a nossa irmã, para que ela possa melhorar, coitada. Ela é tão sofredora, ela fala que é uma pessoa tão desgraçada, ajude, tenha compaixão dela. Então naquele momento apareceu um espírito amigo que disse, ela não é coitada, ela precisa apenas perceber os valores que ela tem. E me recordei naquele momento que certa feita um mendigo chegou e pediu uma esmola, dá-me uma esmola pelo amor de Deus. Aí o homem disse, eu te darei, porque em nossa moeda seria 5.000 reais. É esmolão, né? 5.000 reais. Eu te darei 5.000 se tu deixares que eu arranque o teu braço esquerdo. Ele disse, você deve estar maluco, eu vou vender meu braço esquerdo por 5.000? Não. Então eu te darei 100.000 reais se deixares que eu vaze o teu olho direito. Ele disse, agora que eu vi, que esmola pesada, só me faltava essa. Então o homem retornou e disse, se tu não vendes esses tesouros que tu tens, perfeitos, quais a tua capacidade de se movimentar, de andar, de se locomover, de enxergar, de falar, que são tesouros, porque te queixas tanto da vida. Nesse momento eu me recordei e disse, tem sentido, ela se faz de coitadinha, e na psicologia espírita não tem sentimento dos piores, comparado ao que a criatura humana faz, chamada de consciência, de culpa, ou em que a pessoa desenvolve um complexo, em que ela se acha a pessoa mais sofrida do mundo. Então, passaram-se os dias, esqueci desse momento, e teve um dia que eu não estava legal, que não é o caso do CF, mas a gente, de outra parte, né, de outro centro, a gente tem dia que não está bem. E nesse dia eu não estava legal. Eu disse, meu Deus, hoje a mediunidade parece que está pelo avesso, hoje eu não estou legal. Então levantei, fiz uma prece, fiz as necessidades comuns do dia, trabalho, rotina, as atividades comuns, e quando chegou a tarde, era a hora de ir para a reunião no centro, aos sábados. Então eu disse, meu Deus, hoje eu não estou bem, Deus abençoe que dona fulana permaneça lá na casa dela, porque hoje vai ser ela quem vai me ajudar. Então, quando eu cheguei no centro, eu sempre chegava mais cedo, e aí de repente assomou ela na porta. Eu falei, meu Jesus, eu virei de lado, para não dar as costas, que é falta de educação, e fiquei de lado arrumando os papéis. Eu falei, Deus abençoe que qualquer pessoa ajude ela, menos eu, hoje eu não estou bem.
De repente eu senti uma mão fria pegar no meu ombro e eu não sabia se ela estava encarnada ou desencarnada. Ela disse: Cid, hoje é o dia de você me ajudar, porque todos os outros dias eu estava pior. Então agora você vai me ajudar. Como eu não estava bem, eu disse: vamos usar da lição de energia. Eu falei: dona fulana, vamos conversar, vamos na sala mediúnica. Fiz a ilusão, né? Porque se eu ficar mediunizado, lá mesmo se resolve eu, a senhora e os espíritos. E lá fomos. Então ele disse: dona fulana, já faz 5 anos que a senhora participa da nossa casa e eu nunca a vi bem. Sempre a senhora está mal, sempre a senhora está cada dia mais decomposta. Certo dia fui na sua casa, a senhora estava deitada no quarto e estava com a posição cadavérica, velas acesas no quarto. Eu achei que estava desencarnada. Então aquela consciência pesada. Então 5 anos e eu não a vejo melhor. O que de fato acontece? Ela disse: não complete, não são os espíritos. Na verdade, as nossas dificuldades, nós somos autores da nossa história, das nossas atitudes, e não deveremos transferir para os espíritos aquilo que faz parte, como diz Kardec, da nossa imprevidência, da nossa displicência, da nossa falta de vigilância. Jesus para isso nos alertou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então a senhora precisa levantar-se. Mas eu não consigo. Então, dona fulana, eu venho dizer que a partir de então eu irei abrir mão da senhora. Eu já percebi que o ser humano às vezes gosta de um pouco de fantasia. Então vamos lá, eu pensei na hora. Então vou abandoná-la e eu parei. Porque 5 anos, se André Luiz nos diz que 1 semana basta, no livro Agenda Cristã, 8 dias, 1 semana de estudos espíritas, para que nos coloquemos na condição de cristãos trabalhadores e já poderemos nos levantar e fazer o bem. E a senhora tem 5 anos, mas eu não tenho força. Eu falei: tem, a senhora tem, porque a senhora não busca movimentar a sua vontade. E eu preciso lhe dizer mais, que a senhora precisa mudar o seu pensamento, porque vivemos na lei de sintonia e é preciso atrair o bem. Venha ajudar as crianças aqui do bairro Baviário. Tem muita criança que precisa de ajuda. Ah, mas eu tenho nojo de pobre. Aí eu já vi onde estava a causa da sua auto-obsessão. Então eu tenho nojo de pobre. Pessoas negras, eu tenho asco. Eu falei: a senhora é cor de papelão, porque branca a senhora não é, negra a senhora não é. Então a sua cor é mais feia do que a cor que a senhora se refere. E não existe branco no Brasil. Existem os misturados, que somos nós. Então é preciso rever seus pensamentos, porque a mensagem de Jesus é para aqueles que desejam carregar a própria cruz e segui-lo. Por isso que ele disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Levante-se e não ficar sentado como uma criança que cai e espera chegar o auxílio, chegar a ajuda. Diz-nos o Espírito Emmanuel: da mesma forma que os espíritos nobres descem à terra para nos ajudar, igualmente deveremos elevar-nos em bons pensamentos e atitudes para essa verdadeira conexão divina, que é a conexão com o mundo maior. E Jesus é o Senhor das nossas vidas, que nos convida constantemente para o trabalho do bem. Agora, nesse período que vivemos, adentrando nesta nova era, que é a chamada Era do Espírito, é para que nos levantemos da nossa comodidade, nos libertemos desta rotina, quando nela nos encontrarmos presos, através de atitudes renovadoras, de fazer o bem, no momento em que sentirmos solidão, sermos solidários com outras pessoas. Uma amiga nos disse semana passada: mas eu me sinto tão sozinha, eu tenho de tudo e me sinto só, falta-lhe. Eu lhe disse: o sentimento de solidariedade, mesmo já que você tem condições,
vá mesmo sem dinheiro, dar algo de você, ou com o seu dinheiro dê algo a alguma pessoa. Mas faça com que aquilo que você oferece esteja ali sendo ofertado o seu sentimento de bondade, porque o sentimento de solidariedade vai renovar as nossas atitudes, para que possamos perceber uma paz de espírito, a tranquilidade de que esta nossa existência, meus amigos, é passageira. 10 anos, 20 anos passam-se numa velocidade tremenda. Basta fechar e abrir os olhos ao longo de anos, de meses, e nos damos conta, na condição de memória, que 10 anos, 20 anos já se passaram em nossa existência, e daqui a 10, 20, 30 anos, não sabendo onde estaremos, passará também esse período. E é preciso que, com a mensagem de Jesus, possamos nos libertar dessa rotina cansativa, renovando nossas atitudes, e no momento em que a ansiedade tomar conta da nossa alma, serenarmos-nos na condição de espíritos, porque nós não temos, nós somos espíritos que viajamos no corpo físico em busca da eternidade. Os espíritos bons nos asseveram: nós estamos convosco, aqueles que abandonamos o corpo e que morejamos na eternidade, acompanhamos os vossos passos, caminhai, porque nós estamos ao vosso lado. E no processo da ansiedade, serenar a nossa alma através da reflexão. Refletir de que não vale a pena correr tanto, corre para um lado para o outro, se desespera atrás de dinheiro. Não é buscar, é se desesperar atrás do dinheiro, porque o dinheiro faz parte da sobrevivência e da vida comum, mas o desespero pelo dinheiro que vai ter que conseguir, ou o desespero pelo dinheiro que se perdeu, estamos permitindo que o conflito se estabeleça em nós, e a ansiedade vai trazer as distonias fisiológicas, os infartos agudos da vida, os problemas digestivos, as desorganizações fisiológicas, e não somente a saúde do corpo, mas da mente, a serenar através da reflexão de que os valores reais são os valores da imortalidade, mas que precisamos entrar nesta era de competitividade, de trabalho, de comércio, de estudo. É muito natural, porque estamos em vias de progresso. Temos que estudar. Na doutrina espírita, temos que estudar para ampliar a nossa mente. Temos que trabalhar na vida comum material para estabelecer a sobrevivência, a comunidade, o conforto, mas não permitir que os excessos tomem conta de nossa vida, porque não estamos na terra apenas para gozar e usufruir das coisas materiais. Recordamos que certa feita atendemos um paciente numa cidade próxima, que ele estremecia, estava no momento de estertor, e depois de sabermos um pouco da sua história de vida, ele era um homem que visava muito dinheiro, que tinha muita ganância, e no momento da morte desesperava-se para não permitir que o espírito viajasse para a eternidade. E diz-nos a codificação que quanto mais material é a nossa vida, quanto mais apegados ao corpo, mais dificilmente a gente vai libertar-se para a vida espiritual. Fácil é morrer, difícil é desencarnar. Morrer é fácil para os olhos do mundo, entrar no estado de óbito atestado pelo médico, mas desencarnar, sair de fato, sair psiquicamente da carne, esse que é o mais difícil. Já finalizando, lembramos que, liberando-se da ansiedade pela reflexão, o medo vai ser desafiado pela coragem da fé. E finalizamos lembrando que certa feita, contado pelo nosso companheiro Geraldo Guimarães, palestrante e conferencista do Rio de Janeiro, nas reuniões mediúnicas que ele participava, chegou um espírito
era um espírito que havia sido mulher na sua existência última e rebelde, entristecida, comunicava-se e contou a sua história. Eu fui mulher durante a vida na terra, trabalhei no hospital como médica e nos primeiros anos, concluída a faculdade de medicina, adentrei para a profissão trabalhando no hospital. Galanteava-me dos médicos jovens, bonitos, maravilhosos, que naquele relacionamento sensualista me permitia diversas bacanagens. Trabalhava no hospital com dignidade e tinha essa vida promíscua, essa vida que me achava como jovem que deveria ter. Então, passados alguns meses e anos, eu adentrei pelo processo da promiscuidade e então era praticamente usada e usava também os homens. Eles me usavam e eu usava. Ao longo da exaustão com que usei a minha sexualidade, já estava cansada e gasta, dizia o espírito. E então necessitava de estimulantes para a função sexual, para o orgasmo, até que num dia, já exauridas as minhas forças, eu comecei a desviar drogas do hospital e a utilizar. Então, naquele momento, a administração do hospital descobrira, fizeram uma investigação de polícia e então fui presa no cárcere devido a vários desvios de verbas, de medicamentos do hospital. Eu cometi o suicídio. Naquele momento, o corpo fora levado para o cemitério e na catacumba estava ali estertorando com a decomposição do corpo físico. Eu sentia os micro-organismos que decompunham, não sabia se as carnes do corpo ou as carnes da minha alma. Até que se passaram nos relógios da terra aproximadamente 5 anos, naquele processo de estertor e desespero. Então uma força atraiu-me e uma suavidade. Igualmente, quando eu ouvi latidos de cães, luzes discretas, e arrastaram-me, e aqui estou, através do médium, para contar a minha história. E quando estava no momento da decomposição, apareceu-me uma figura de um centauro, metade homem, metade animal, que com um tridente nas mãos me disse: então é você que gosta do sexo abusivo? Pois eu estou aqui para satisfazê-la. E arrastou-a para as zonas umbralinas, machucando-a, que durante 5 anos passou por esse tormento. E estou aqui para contar a minha história, disse o Espírito. E peço para que vós, que estáis na reunião, conteis aos outros companheiros encarnados que a vida continua, que ninguém morre, que nós estamos no corpo físico para não apenas usufruir, mas para trabalhar e fazer o bem, não reclamar da vida, porque a nossa é a melhor existência que temos, porque os espíritos amigos nos dizem que a nossa existência, estamos na família mais ideal, no meio de trabalho mais adequado, nascemos e renascemos no meio geográfico mais comum e necessário para a nossa evolução espiritual. Então é preciso levantar os nossos olhos, olharmos na direção do infinito, e nessa direção do infinito, sem dúvidas, no alto, veremos a estrela de primeira grandeza, que é Jesus, que nos dirá: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é a boa nova, que são os ensinamentos do Evangelho. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de espírito. Então, meus irmãos, o Espiritismo traz-nos Jesus, para que o coloquemos em nosso lar, inicialmente, para que desenvolvamos a compaixão para aquela pessoa que fazemos de tudo e ela muitas vezes desfaz, que possamos dar a prova de amor a Jesus
no nosso íntimo, não precisando anunciar nas praças públicas, nas sinagogas, mas no íntimo do nosso coração, quando diante da pessoa que consideramos aquela pessoa difícil, quando ela faz de tudo para desfazer o que nós fazemos, possamos fechar os nossos olhos e orarmos, desenvolvendo compaixão pelo outro, porque André Luiz nos diz: se vemos que o outro é um prego no caminho, na nossa jornada, quem sabe nós não somos pregos no caminho de outras pessoas, provando-nos que nenhum de nós é melhor do que o outro, mas estamos na grande barca da existência para a evolução, para o progresso geral. E estamos matriculados na existência atual, ouvindo as lições de Jesus que nos convidam à tarefa do bem. Lembramos que certa feita perguntado qual seria a mensagem final na apresentação daquele programa na Rede Globo. Chico Xavier disse: se eu tivesse moral, se eu tivesse influência, se eu tivesse autoridade, colocaria uma tabuleta em cada casa, em cada instituição, na entrada de cada local, em cada esquina de rua, em cada ambiente, aquela frase de nosso Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque somente através do amor verdadeiro, que nasce para nós mesmos, que nos faz compreender as nossas fraquezas, melhorarmos a cada momento, porque não se ama o outro se a gente não se ama. É preciso amar-se, perdoar-se, ressignificar a nossa existência através deste verdadeiro amor, para que ele automaticamente se estenda compreendendo a situação infeliz do outro e ver que estamos na família para a evolução. A família não é um ninho de sofrimento, mas é um ninho abençoado, onde aquelas almas, juntamente conosco, estão reencarnadas para a evolução. O espírita não tem e não deve ter a atitude infantil de fechar os olhos e achar que o mal não existe, achar que tudo está lindo e maravilhoso. Não, abrir os olhos e compreender a realidade atual existente, mas na condição de semeador, semear as sementes do bem, lembrando que somente através das sementes do bem é que, viajando, deixaremos flores para aqueles que vêm depois de nós na nossa jornada. Muita paz.